Sejam muito bem-vindos, meus amigos e amigos, eu sou o Rodrigo da Artificial Beyond e bora criar um menu principal na Unreal Engine. O menu principal é a primeira coisa que o jogador vê quando abre o seu jogo e por isso precisa ser pensado com cuidado. Nesse tutorial vamos criar um menu do zero e vamos implementar ele no jogo. Não só isso, ao longo de todo o processo veremos várias dicas de boas práticas que podem evitar diversos bugs no jogo final. Então se inscreve no canal para muito mais sobre desenvolvimento de jogos. Pode parecer contra-intuitivo, mas a primeira coisa a fazer para poder criar o seu menu principal é criar um novo mapa. Então eu vou clicar aqui com o botão direito, Level, e vou dar um nome para ele, eu vou chamar de Main Menu _ Level. Sem dúvida nenhuma você está se perguntando o porquê disso. Bom, quando você inicia o seu mapa de jogo, normalmente você tem uma série de eventos acontecendo, tanto em Event Begin Play ou Construction Scripts, e vários deles é importante que comecem apenas quando o jogo estiver começando mesmo, e não quando o jogador estiver no menu. Por exemplo, se você tem um timer e você abrir o menu principal por cima do level inicial do jogo, o timer vai ter começado e o jogador ainda vai estar no menu. Obviamente tem formas de contornar isso, mas isso pode se transformar num grande problema para você à medida que esses eventos que começam com a criação do mapa vão se multiplicando e se complicando. Então eu considero uma boa prática, uma forma fácil de resolver esse problema, criar um mapa especificamente para o seu menu. Veja aqui que eu criei um mapa completamente vazio e realmente a princípio a gente não precisa adicionar nada nele. Outra boa prática, eu vou vir aqui nesse menu da direita e vou procurar aqui por World Settings. Se por acaso ele não estiver aparecendo para você, é só você vir aqui em Window e selecionar aqui o World Settings e ele vai aparecer aí. E eu vou garantir que o Default Pawn Class está como None, porque senão quando eu começar o jogo ele vai carregar um personagem e isso pode gerar outros pequenos bugs e problemas que você quer evitar no seu menu. Mas uma última coisa antes de criar efetivamente a nossa widget, a gente vai vir aqui em Edit, Project Settings, Maps e Modes e vamos garantir que o mapa que está selecionado aqui como Game Default Map é o mapa do Main Menu Level, porque assim, quando o jogo for iniciado, ele sempre vai se iniciar pelo level do menu principal. Muito bem, posso fechar. E finalmente vou clicar com o botão direito aqui na pasta onde eu quero. Vou vir aqui em User Interface, Widget Blueprint e vou selecionar essa User Widget. Vou dar o nome para ela de Menu Principal, _ UI, e vou abrir ele. Dependendo da versão da Unreal que você estiver utilizando, quando você vier aqui nesse Hierarchy na esquerda, você não vai ter o Canvas Panel adicionado automaticamente. Se você tiver, tudo bem. Se você não tem, a gente vai vir aqui em Palette, Search Palette e vamos procurar por Canvas Panel e vamos adicionar aqui. Esse é um elemento importante, ele define aqui a nossa área de trabalho e ele é capaz de suportar vários children, vários filhos aí, então a gente vai poder elencar uma série de elementos neles. Caso contrário, poderíamos encontrar alguns limitantes. Eu vou agora adicionar uma figura de fundo, para poder ser o fundo do nosso menu principal. Então eu vou vir aqui novamente em Palette, veja que eu estou na aba Common e vou pegar aqui a imagem, Image, e vou arrastar aqui para dentro. Ela vai ficar esse negocinho pequenininho aí. Eu vou vir aqui em Details na direita e em Image vou procurar pela figura de fundo, que é essa cabana de gelo, que é inclusive a figura que eu usei para poder fazer a thumbnail do game dev mais recente desse jogo, Cabana de Gelo, que é um jogo que eu tô criando. Se você tem interesse de ver um pouco sobre o desenvolvimento de um jogo de horror, dá uma conferida lá. Antes da gente avançar, tem uma coisa muito importante sobre qualquer elemento que a gente adiciona aqui no nosso canvas, que são as anchors, as âncoras. A âncora é representada por esse elemento aqui que parece uma flor. Veja que se eu clicar aqui eu tenho vários elementos e ele basicamente é a referência de posicionamento dessa imagem na tela. Então, vou compilar e salvar. E eu vou adicionar essa widget aqui no Main Menu para a gente poder fazer alguns testes e eu te mostrar o que eu quero dizer com isso. Eu vou voltar aqui no Main Menu Level, vou clicar aqui nesse ícone aqui, que é uma pequena Behavior Tree, e vou abrir aqui o Level Blueprint, Open Level Blueprint. Aqui no Event Begin Play, eu vou pedir para quando o jogo começar, que ele crie uma widget, Create Widget. Eu vou dizer para ele qual é o tipo de widget que eu quero, é essa do menu principal. Posso deletar aqui o Event Stick, ou Name Player, Get Player Controller. Eu vou puxar aqui essa referência do Return Value e vou pedir para ele adicionar essa widget que foi criada à viewport do jogo. Add to viewport. Veja que ela vai conectar automaticamente aqui a setinha e beleza.
Vou aqui compilar e salvar e vou mostrar rapidamente aqui. Se eu der o play, ele já está abrindo aqui a imagem que a gente adicionou na widget. Eu ainda vou adicionar aqui outros 2 nós também como boas práticas para poder garantir que tudo vai funcionar sem bugs no seu jogo. Partindo aqui de Add to Viewport, eu vou pedir para ele Set Input Mode UI Only. E vou conectar aqui o Get Player Controller no Player Controller desse nó. Assim eu garanto que os outros inputs que eu tenha criado para o meu jogo vão ser desabilitadas e os inputs vão funcionar apenas no modo UI. Além disso, eu vou pedir para ele mostrar o cursor do mouse. Aqui eu vou garantir que o Context Sensitive está desligado e vou procurar por Set Show Mouse Cursor. E vou marcar aqui como verdadeiro e esse target aqui vai ser o Player Controller que a gente já vem usando. Compilar e salvar, deu o play. Aqui isso vai garantir que o mouse continue aparecendo, que os inputs funcionem da forma como devem funcionar, e você vai evitar aí uma série de bugs. Agora voltando a falar das âncoras, veja aqui que a roseta está aqui no canto superior esquerdo. Quando eu dou o play, ele vai estar conectado com esse ponto aqui desse canto. Então, se eu mudar o tamanho da janela, veja que a distância entre o centro da figura e esse canto tende a se manter fixo. E o que muda mais são as outras distâncias, tanto que se eu diminuir aqui a figura começa a desaparecer. Se eu mudar isso para o canto inferior direito, por exemplo, e der o play e fizer o mesmo teste, você vai ver que o comportamento é diferente. A escolha da âncora é uma escolha muito importante para que tudo que está no seu menu funcione da forma como você espera, independente da resolução que está sendo usada no monitor. No caso aqui, eu quero que essa figura cubra toda a área. Então eu simplesmente vou alargar aqui essa figura para que ela cubra aqui toda a região e eu quero que ela se mantenha assim, independente da resolução. Então eu vou escolher esse último aqui, esse quadrado aqui que cobre toda a superfície e a roseta vai se separar nos 4 cantos. Se eu der o play, veja aí que ele tende a escalar a figura para poder acompanhar o tamanho e assim eu tenho certeza que ela vai cobrir todo o fundo do menu. Eu vou agora adicionar 2 botões, clico e arrasto ele para cá. Eu vou pegar esse botão, vou mudar o nome dele aqui em Details, deixar o botão como Iniciar, vai ser o meu botão para poder iniciar o jogo. E eu vou colocar a âncora dele como o centro da tela. Eu vou também pegar aqui um texto, vou ver aqui em Text, e vou arrastar ele para cima do botão. Isso vai fazer com que esse texto fique submetido ao botão Iniciar. Então eu posso vir aqui e mudar o texto para Iniciar. Outra coisa que eu vou fazer, eu vou aumentar aqui o tamanho, vou posicionar o botão Iniciar mais ou menos onde eu quero que ele fique. Para garantir que ele vai ficar bem no meio, eu posso vir, por exemplo, aqui em Alignment e colocar 0.5, 0.5 e vir aqui em posição X e zerar. Esse Alignment ele vai de 0 até 1 e é basicamente o posicionamento do pivot point, do ponto de referência desse retângulo que forma o botão. E agora eu vou querer adicionar um botão sair para poder sair do jogo. Eu vou simplesmente clicar em cima do botão iniciar com o botão direito e vou escolher duplicar. Eu vou alterar o nome desse botão para button sair. Vou selecionar o texto referente a esse botão e vou alterar ele para sair também. Vou zerar ele aqui em X e se eu der o play, a gente basicamente tem aí o nosso menu bonitinho, com um botão de iniciar e um botão de sair. Acho que é interessante também a gente adicionar como se fosse o logo do jogo. Aqui ao invés de colocar um logo, eu simplesmente vou adicionar um texto com o nome do que seria esse jogo. Você pode adicionar uma outra imagem e posicionar ele da mesma forma. Simplesmente vou arrastar esse texto aqui para dentro. Eu vou colocar a referência de âncora dele também em relação ao centro. E vou botar aqui como se fosse o título do jogo. Jogo maneiro. É isso aí. Ele está pequenininho, eu posso melhorar isso daqui. Posso, por exemplo, mudar a cor, vindo aqui em Details, Appearance, Color and Opacity, e aqui eu posso selecionar uma outra cor. Vou selecionar aqui um amarelo, vou dar OK. Ainda aqui em Appearance eu vou vir aqui em Font, e vou aumentar esse Font Size aqui para 36, por exemplo, 36. Eu posso voltar aqui em Alignment e fazer aquela mesma coisa, deixando ele com 0.5, 0.5, e zerando ele em X para poder garantir que ele fique bem posicionado. E beleza, a gente tem aí o nosso menu. E com isso nós podemos partir para poder programar esses botões. Vamos aqui em Graph,
Veja que aqui em Variables a gente tem o botão iniciar e o botão sair aqui já disponíveis pra gente. Então se a gente clicar, por exemplo, no botão iniciar e vier aqui embaixo, vai aparecer uma lista de eventos on-click para quando o jogador clicar com o mouse nele. E eu já vou trazer aqui também o evento do botão sair. Eu posso agora programar o que eu quero que aconteça quando cada um dos botões for clicado. Então o botão iniciar, eu quero que ele abra o mapa onde o jogo começa, para o jogo poder começar. Eu vou procurar por Open Level by Name, e aqui eu vou digitar o nome do level que eu estou procurando. A gente tem que tomar cuidado porque o nome tem que ser exatamente como ele está salvo. Se você quer entender um pouco melhor sobre como carregar novos níveis, mudar entre mapas, eu tenho um vídeo especificamente sobre isso. Mas aqui a gente vai rapidamente procurar pelos mapas. Eu quero que ele abra o Third Person Map, então eu vou copiar e colar o nome aqui. E assim eu garanto que o nome está perfeitamente copiado. E para o botão sair, eu vou procurar por Quit Game. Posso compilar e salvar, dar o play e fazer o teste. Se eu clicar em sair, ele vai desligar o jogo. Se eu clicar em iniciar, ele vai carregar o mapa do Third Person Character. Mas lembra aqui que a gente tinha bloqueado os comandos, os inputs de jogo e deixado disponíveis apenas os inputs da interface do usuário. E a gente precisa reverter isso. Eu vou desfazer essa conexão aqui do botão iniciar e vou procurar por Set Input Mode, Game Only. Vou fazer a conexão. E aqui Player Controller, eu vou procurar por Get Player Controller. Agora, se eu der o play, clicar em iniciar, quando o jogo for carregado, as teclas voltaram a funcionar. Eu consigo movimentar o meu personagem aqui, nesse caso com a WSD, o mouse movimenta a câmera, o pulo volta a funcionar, tudo volta a funcionar como se deve. Vejam, meus amigos, que aqui na aba Designer, se a gente vier em Palette, a gente tem uma infinidade de itens que podem ser adicionados no Canvas para poder tornar esse menu ou interface do usuário que você esteja criando mais completa, mais complexa, com mais opções, com mais variáveis. Faça testes, conheça um pouco mais cada um desses itens. Ele tem pequenas descrições do que eles fazem quando você deixa o mouse em cima. E mesmo os itens que a gente usou aqui, eles têm muitas coisas que você pode fazer de diferente. Se você clicar aqui no botão, por exemplo, e você vier procurando aqui em Details, você vai ver que ele tem uma série de configurações que podem ser mudadas. Por exemplo, aqui em Appearance você pode mudar a cor do texto, você pode mudar a cor do botão. Em estilo, você consegue até mesmo fazer configurações específicas para quando o botão está simplesmente parado, quando o mouse está por cima do botão, quando o botão é pressionado. Para cada um deles, você pode não só mudar as cores, mas você pode também adicionar uma imagem no lugar do botão. Se você quiser fazer um botão mais estiloso, fazer o seu próprio botão no Photoshop, por exemplo, você pode simplesmente vir aqui e selecionar uma figura e usar uma figura no lugar do botão. Boa exploração, muito obrigado por ter assistido até aqui, um grande abraço e até mais!